No primeiro momento, a ditadura militar negou categoricamente a existência de tortura como forma sistemática de repressão da oposição durante o longo período da ditadura, de 1964 a 1985. A primeira estratégia da ditadura foi simplesmente negar. Em todos os fóruns internacionais, a ditadura negava a existência de tortura como uma prática sistemática. Dizia que, no máximo, havia casos isolados de indisciplina e de falta de hierarquia, mas que a tortura nunca foi utilizada como método sistemático de repressão pela ditadura. Primeira estratégia. Essa estratégia entrou em colapso em 1985, quando publicou-se o mais importante livro denúncia da história do Brasil. O livro Brasil Nunca Mais, publicado em 1985, foi um fenômeno editorial e o livro trazia uma novidade a nível mundial viva no William César. O livro é composto, vocês todos leram, digo para a audiência, o livro é uma denúncia de como a tortura foi tornada sistemática forma de repressão de toda a sociedade civil brasileira, não apenas os que aderiram à luta armada. O livro é composto de passagens extraídas de processos do Superior Tribunal Militar. Em outras palavras, o texto foi todo redigido não pelos sobreviventes ou por alguma organização não governamental, mas por oficiais militares para processar os presos políticos. O livro reproduz passagens extensas nas quais se deixa claro que havia tortura. Havia mais. Havia prisioneiros que foram transformados no que eles chamavam de presos cobaias. A tortura era tão sistemática, William, que havia aulas práticas, teóricas e práticas de tortura, para que a tortura extraísse, não matasse antes de extrair informação valiosa. Isso que eu estou dizendo era assim que era pensado. Então havia aulas práticas de tortura. Agora, como você vai fazer uma aula prática de tortura, César? Os prisioneiros políticos eram usados como cobaias para aulas práticas de tortura diante de oficiais jovens. Muitos deles chegaram ao poder com Bolsonaro. O filme O Estado de Sítio do Costa Gravas, de 1972, o mais importante filme político jamais feito, tem uma cena emblemática. Corta o momento e há uma aula de tortura com um prisioneiro sendo cobaia. Ao fundo da cena, o que faz o Costa Gravas, 1972? Coloca uma bandeira do Brasil. 10 anos depois, 1982, no filme Pra Frente Brasil, com enorme coragem, o Roberto, o que honra a família Farias, o Roberto Farias faz um filme Pra Frente Brasil, e no filme há uma aula em que um agente americano chamado Dan Mitrione, que foi assassinado no Uruguai, que era um instrutor de tortura para a América do Sul, ele dá uma aula de tortura. Quem é torturado? Um preso político é cobaia. O primeiro capítulo do Brasil Nunca Mais é os presos cobaias, é aterrador. 1985 tornou-se impossível para o Exército negar que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica lançaram a mão da tortura como a única forma sistemática de repressão. Inteligência pouca, tortura bastante. Assassinato e ocultação de cadáveres. Pois bem, segundo momento da negação da ditadura militar, qual foi o argumento usado? E aqui vocês vão entender por que o ódio contra, ainda estou aqui, contra o Marcelo Rubens Paiva. Segundo argumento da ditadura, que ainda hoje a família Bolsonaro repete, que o general Hamilton Mourão repetiu numa entrevista à Deutsche Welle, quando ele elogiou o terrível torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. Segundo argumento da ditadura, sim, a tortura foi usada, mas apenas contra aqueles que lançaram mão da luta armada. Tratava-se de uma guerra e numa guerra vale tudo. Não é verdade. Há convenções, a Convenção de Genebra, que rege como um prisioneiro de guerra deve ser tratado. Os militares brasileiros torturaram, assassinaram e ocultaram cadáver. O que o filme, William, Ainda Estou Aqui, trouxe de novo? É o Brasil Nunca Mais do século XXI. Ele deixou claro que um ex-deputado, um homem honrado, um homem respeitado internacionalmente, que nunca pegou numa arma contra a ditadura militar, que não fazia parte de nenhuma organização armada. Ele foi preso, barbaramente torturado, o corpo nunca foi entregue à família, não apenas. A mãe e a filha foram levadas para serem torturadas na frente dele. Não aconteceu porque ele faleceu devido às torturas.
Quando uma das filhas tinha que ir a prestar depoimento, ela deu um depoimento há 2 semanas, há pouco tempo, dizendo que ela era importunada sexualmente pelo pessoal da segurança. O que o filme mostra, César? Que a tortura foi usada no país contra milhares de pessoas. Qualquer oposicionista, não é apenas aqueles que aderiram à luta armada. Quem diz isso há anos e é pouco escutado? O mais importante historiador brasileiro sobre o período, aquele que já revelou documentos fundamentais para compreender a extensão da repressão à sociedade civil, como nós vivemos num Estado não autoritário, mas num Estado totalitário com a ditadura militar. Carlos Fico, professor do FRJ, ele tem chamado a atenção há anos de que não é verdade que a repressão incidiu apenas sobre aqueles que tomaram armas, como Carlos Marighella, Carlos Lamarca. Não. A repressão da ditadura militar, graças ao nefasto Serviço Nacional de Informações, criado pelo general Goberido Couto e Silva, mantinha a sociedade toda sob vigilância permanente. O caso do Rubens Paiva é a demonstração concreta de que o argumento final dos defensores da ditadura, que apenas foram torturados aqueles que pegarem armas, é mentira. Todos os que se opuseram foram torturados. Vladimir Herzog nunca pegou em arma. Foi torturado morto dentro do comando do Exército de São Paulo. Manuel Fiel Filho, operário, nunca pegou em arma, foi torturado e morto. Quantos foram torturados sem nunca terem tomado em mãos uma única arma para lutar contra a ditadura, César? Ainda estou aqui, é o Brasil Nunca Mais do século XXI. A extrema-direita odeia o filme porque o filme acaba de vez com o último argumento dos defensores da ditadura. E por isso enterra definitivamente a possibilidade de qualquer anistia. Porque o que o plano revelava, o que o plano do golpe revelava, é que, no fundo, não era apenas um golpe, era um retrocesso ao passado, era retornar ao Brasil 5, 6 décadas, era voltar ao país de 1964. Por isso o ódio, por isso a nossa denúncia.